Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a metodologia do Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. Meu nome é Efer Chaves, sou especialista em marketing e pesquisa de mercado e esse canal não é um canal cheio de estímulos visuais e sensoriais. Esse canal eu quero de fato aprofundar com você assuntos sobre marketing e estratégia com calma e profundidade. Hoje, através desse vídeo, eu quero falar sobre a matriz reduzir, eliminar, elevar e criar da estratégia do Oceano Azul. Você pode encontrar no livro a estratégia do Oceano Azul, essa metodologia, e aprofundar mais. Mas nesse vídeo eu quero explicar passo a passo essas 4 formas de você olhar para o seu produto antes de ele ir a mercado. E você pode encontrar muitas respostas que você está procurando e muitas respostas para a sua estratégia nesse vídeo, através dessa matriz. Então fique aqui comigo, esse vídeo vai ser um vídeo bem interessante a respeito desses 4 tópicos que para mim tem sido fundamental na criação de novos produtos. A primeira é reduzir. Reduzir o quê? Atributos que já existem. Então, a regra é muito simples. Os atributos que são mais saturados e que mais são valorizados pela indústria, mais falados e comunicados, você precisa ligar um alerta. Se todo mundo está falando daquele atributo, por que que eu também vou falar? E se eu falar de um atributo que todo mundo está falando, como que eu vou me diferenciar dos outros? Então, aqui já deixa essa questão muito importante em evidência. O que é um atributo? Atributo é o que traz um valor, um significado para o seu produto. Então, por exemplo, um atributo do chocolate. Vamos pensar no produto chocolate. Um atributo pode ser 100% cacau ou 70% cacau. São características que definem o que aquele produto é. Então, eu posso dizer a origem, esse cacau vem de tal lugar. Então, são atributos. A primeira coisa é identificar quais são esses atributos dentro do seu setor, dentro do seu segmento e dentro dos produtos que você está escolhendo e optando lançar. Quais são os atributos mais comunicados? E quando você encontrá-los, você vai perceber que não é tão difícil quando você olhar a mercado, olhar para os concorrentes, olhar para aquilo que os consumidores valorizam, olhar para aquilo que é mais falado. Quando você encontrar esses atributos, escolha não usá-los para que você comunique na sua estratégia. Então, evite usar atributos saturados. Você deve evitar esses atributos porque, já que todo mundo está fazendo e todo mundo fala daquilo, se você falar, você está ajudando aquele que primeiro começou a falar daquilo. Então, não necessariamente copiar é uma estratégia que nós podemos chamar de Oceano Azul, ou uma estratégia de diferenciação radical, né? De fato, eu quero ter um diferencial competitivo. Quando eu vou analisar lançamentos e a cabeça por trás de quem lança produtos de sucesso, sempre está atrelado a um diferencial competitivo. Geralmente, os produtos campeões, os produtos que se destacam, não são genéricos. E, de fato, esse caminho de reduzir aquilo que é saturado é um caminho antigenérico. E esse caminho é um caminho importantíssimo para que você consiga construir uma estratégia sólida, ter um diferencial atraente. E sempre lembre de um detalhe: quando você vai reduzir, é porque existe de fato o que nós vamos encontrar mais à frente, que é a parte do elevar, tá? Então vai fazer muito sentido. Talvez não possa estar fazendo sentido para você nesse momento, porque a gente está falando de reduzir atributos importantes para o setor, tá? Mas com o passar do vídeo você vai compreendendo. Então, resumindo o reduzir, reduza aquilo que é saturado, reduza aquilo que todo mundo está falando. Se todo mundo está falando, se todo mundo está comunicando aquilo, evite aquilo. Então, se todo mundo está falando sobre
atributos, como a gente está em alta agora em 2026, proteína, tá, o que eu consigo me diferenciar desse atributo? Porque agora vai virar um atributo generalizado. Assim como há alguns anos atrás, o zero açúcar, depois que a Coca-Cola lançou e afim, muitas outras marcas vieram no embalo. Agora todo mundo está falando de proteína. Muitas marcas vão vir no embalo. Poucas marcas estão se perguntando o que virá depois. E aqui está um tema para um outro vídeo. Continuando, o segundo passo é eliminar. De fato, você vai encontrar atributos que a sua categoria ou seu nicho comunicam que são considerados dispensáveis ou descartáveis. Aqui, você vai fazer uma lista de atributos, assim como no tópico anterior, você já vai fazer essa lista e você vai ranquear. Pegue os atributos e coloque do atributo que mais tem valor, que mais valorizam, para o menos valorizado. E você vai selecionar os atributos que comunicam, que os concorrentes comunicam, que o mercado comunica. Qual desses tem menos valor? Então você vai, de fato, excluir. Vou dar um exemplo de uma marca da Yellow Wine, que é um vinho. E se eu errei o nome dessa empresa, vocês me corrigem aqui no comentário, tá? Não tá me vendo, acho que é Yellow Tile, da Austrália. Basicamente, esse vinho bem popular, ele veio eliminando a complexidade dos vinhos tradicionais e clássicos. Então ele viu que a categoria tinha muitas e muitas opções de vinhos e ele eliminou as opções, diminuindo o portfólio. Então, se por um lado eu tenho uma categoria com 50 tipos, 50 itens, 50 SKUs, né, de diversos atributos diferentes, classes, eu então posso optar em eliminar essa complexidade e fazer um portfólio mais simples. E basta a gente compreender que o Yellow Tile, ele veio de fato para poder trazer essa simplicidade, desmistificar essa complexidade sobre vinhos e alcançar o público popular, que antes não tinha acesso. Então essa marca escolheu eliminar esse atributo. Então você precisa identificar qual atributo eu posso eliminar que mais causa confusão e problemas para o meu consumidor do que solução. Se você encontrar isso, sensacional. Continuando para o terceiro, elevar. Aqui entra num contraste muito interessante com o reduzir. Só recapitulando, você tem o reduzir, que você precisa pegar atributos que não são tão importantes assim, ou até que são importantes, mas você vai reduzir por estratégia. A gente pode fazer um outro vídeo de como, de fato, escolher isso de maneira estratégica. Se vocês quiserem isso, coloquem aqui nos comentários. E eu vou, então, agora elevar atributos que o segmento de negócio oferece, que está discreto. Ou seja, eles são valorizados, mas não está aos gritos, não está aos berros. São atributos valorizados, mas o mercado não, além de não comunicar, não vê como o consumidor valoriza aquilo. E aqui está também o feeling, e não só o sentimento, como também fazer provas sociais e pesquisas, está do lado do consumidor, está do lado do seu público-alvo, para ouvi-lo, analisá-lo, entender que atributos que aparentemente não são tão importantes ou valorizados, pode na verdade ser sim. E você pode estar encontrando um nicho dentro de um segmento. Então um subsegmento, por exemplo, ao fazer essas análises, e aí sim encontrar um produto de oceano azul. Então, encontrar qual desses atributos que são menos falados e comunicados, porque aqui de fato está a estratégia de diferenciação. O que ninguém está falando, eu vou falar. Assim como a Volvo fez, ninguém está falando de segurança, eu vou falar sobre segurança. Então, eu vou pegar esses atributos e vou elevá-los. E fazendo essa elevação desses atributos, eu vou me diferenciar da concorrência e vou ser mais icônico, diferente, bem posicionado no mercado. E por fim,
nós temos o criar. Aqui está, de fato, atributos que o segmento de negócio ainda não oferece. Muitos têm dificuldade nesse tópico. Mas aqui vai uma direção. Se você tiver, de fato, uma pesquisa bem nichada, você vai encontrar atributos que nem são citados no seu mercado. Então, quando a gente tem constantemente uma conversa com o cliente, quando nós tiramos a bunda da cadeira e vamos até o cliente conversar tete a tete, aqui surgem muitas ideias. Talvez para você que não tem essa experiência, não está fazendo sentido o que eu estou falando, mas para mim, que sai, que viaja, que está em contato com o cliente, isso faz muita diferença, não só com o cliente, como também com outras empresas de segmentos e setores diferentes. Quando eu tenho contato com eles, eu também posso, de fato, ter a oportunidade de criar um atributo diferente. E a gente pode criar atributos diferentes quando eu olho para setores alternativos. Então, eu vou dar aqui o exemplo do Circuit Solé, que o próprio livro dá esse exemplo, mas é um exemplo que eu acho que é muito importante e fácil de entender. O Circuit Solé, ele é um circo icônico, muito diferente e conhecido por basicamente unir vários atributos artísticos dentro de um único evento, um único espetáculo, coisa que não era comum o circo fazer. Os circos antes focavam muito ou no palhaço ou nos animais, além de ter custos muito altos com essas escolhas e esses atributos, eles, além disso, de fato, trazia muita dificuldade de logística e vários outros problemas para a própria indústria do circo, digamos assim, do próprio segmento de circo. Então, quando o Circo de Solé ele vai ao mercado com uma proposta totalmente diferente. Então, no Circo de Solé, a gente tem dançarino, a gente tem música ao vivo, a gente tem... os palhaços têm uma nova roupagem. É literalmente uma coisa cinematográfica. Então, ele pega atributos diferenciados de todas as partes artísticas possíveis e une em um só. Então, ele cria um novo valor. Uma das direções que eu posso, aqui vai uma dica, basicamente, é de fato você olhar os setores alternativos que estão na beirada, ao lado do seu segmento. Então imagina um círculo, o seu segmento está aqui. Os círculos ao redor são segmentos ao lado do seu, ok? Então, por exemplo, ao lado do automóvel, a gente tem o segmento de mecânica. Está ao lado, é diferente uma coisa da outra. Então a indústria automobilística produz o carro, a gente tem a indústria que vai consertar esse carro. Por exemplo, a gente tem essas empresas. Então eu estou dando um exemplo muito mínimo aqui, tá? A gente vai ter isso de diversos comportamentos, não é o foco desse vídeo, eu posso trazer um vídeo só para falar disso. Mas só com essa base aqui você já consegue pensar e meditar a respeito desse assunto. Então, unindo e olhando para os setores alternativos, eu consigo criar um novo valor. Particularmente, tá? O que eu faço? Eu olho muito o próprio cliente, eu converso com ele, eu me imagino no lugar dele, crio situações e vou ao mercado para confirmar se isso é verdade. Leio, estudo, tenho uma perspectiva política, uma perspectiva social, tenho uma perspectiva econômica, ambiental, de dentro da indústria, fora da indústria. Fazendo tudo isso, você vai encontrar algumas lacunas que o mercado ainda não entrega. E aqui está, então, o criar, o diferente, fazer diferente. Só seguindo essa matriz desses 4 fatores, você faz o que nós chamamos de nova curva de valor. O seu produto, a sua marca, entrega uma nova curva de valor para o mercado. E eu abro uma observação muito importante para concluir esse vídeo. Não importa nada. Papel, retórica, estratégico, planejamento, absolutamente nada. Se o que você estiver fazendo, o cliente não valorizar. E aqui vai um bônus. Ever, quanto que eu sei que o cliente vai valorizar isso aqui? Quando ele está disposto, não só disposto a pagar, mas quando ele paga. Então você pode fazer amostras grátis, você pode fazer um pré-lançamento,
Você pode fazer um lançamento numa região menor, para ver se vai ter de fato clientes interessados que vão pagar por aquilo. Você pode fazer diversos mecanismos para encontrar os pagantes. E se esse produto novo tem essa possibilidade de fazer o cliente tirar a mão do bolso e, de fato, adquirir o seu produto. Se isso acontecer, é uma grande chance desse produto ter um grande valor no mercado. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo. Se inscreva para receber mais aulas como essa, porque de fato é uma aula e eu estou longe de fazer videozinho raso aqui, não é o meu intuito. E espero que você curta, compartilhe. Se você quer mais algum vídeo, algum assunto específico ou alguma dúvida que eu possa tirar, coloca aqui nos comentários. Valeu e até logo!